Impressiona-me cada vez mais o Lula desse novo mandato em relação ao anterior. No anterior, no momento que ele percebeu que o presidente Fernando Henrique tinha conseguido um empréstimo ponte para o Brasil para, enfim, não permitir que a economia descompassasse, conseguiu, através dos seus contatos no Fundo Monetário Internacional, era muito respeitado. O presidente Lula mudou o discurso e a primeira pessoa que convidou para dirigir a economia foi Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central, delegou o verdadeiro dirigente da economia nos dois mandatos do Lula e não fez um governo até ruim naquela época, até porque o mundo inteiro também, antes do Lehman Brothers, cresceu. O Lula, desse terceiro mandato, primeiro é um Lula vingativo. Só fala, como dizia o senador Tasso Gereissati, é a vingança em relação ao Bolsonaro. Mas as fake news do presidente Lula que me impressionam. Primeira fake news, diz que o presidente Temer deu um golpe. Não é verdade. Seguiu rigorosamente o que estava no artigo 85 e 86 da Constituição. Foi 2/3 da Câmara dos Deputados, que seria a Câmara dos Deputados golpista. 2/3 do Congresso do Senado Federal, que seria golpista. O seu amigo pessoal, o ministro Ricardo Lewandowski, seria golpista, que ele presidiu o impeachment da presidente Dilma. O ministro Alexandre de Moraes seria golpista, porque ministro de um presidente golpista, ministro da Justiça. Então, ministro da Justiça de um presidente golpista. E foi indicado por um presidente golpista, quando, na verdade, seguiu-se rigorosamente o que estava na Constituição. Portanto, fake news, uma mentira, uma violência contra a Constituição. Segundo, sempre disse que foi péssimo o governo do presidente Bolsonaro em matéria econômica. O Fundo Monetário Internacional tinha previsto um crescimento de 0,7. No ano de 2022, o crescimento foi de 2,9. Igual ao da China, um pouco superior talvez. Nós tivemos uma queda de desemprego monumental. Nós tivemos um crescimento em todos os aspectos, em nível de receita do Ministério da Fazenda, receita tributária. Tivemos um crescimento na balança comercial graças à explosão da agropecuária, o Brasil fornecendo para o mundo, num momento em que a economia mundial estava em crise por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ao ponto de, pela primeira vez, desde que eu me conheço, o Brasil com inflação menor que a dos Estados Unidos. 5,79 contra 7,1 e menor que da União Europeia, que estava em média de 10,1. Portanto, um 2022 fantástico. Ele disse que foi desastroso. Em compensação, mês de fevereiro, do presidente que disse que foi desastroso, que foi um sucesso, foi realmente desastroso. Foi a maior queda da Bolsa em 22 anos. Foi a maior queda da história da Anfávia na venda de veículos. Nós tivemos o maior desmatamento da Amazônia, eu estou falando sempre comparando com os meses de fevereiro, do mês de fevereiro. Ele que sempre criticou o presidente Bolsonaro pelo desmatamento, nunca em fevereiro teve um desmatamento tão grande. Então me impressiona quando se fala que há, na verdade, um golpe quando se respeitou a Constituição. Mesmo aqueles que, por exemplo, falam que o estado de defesa é um golpe, está na Constituição. Mas
como eu sempre disse, praticamente impossível de ser adotado o estado de defesa, estado de sítio. Por quê? Porque o presidente pode declarar, mas se não tiver a maioria absoluta do Congresso, o estado de defesa não pode ser aplicado. Ele desaparece em 24 horas, ou se tiver em excesso, é convocado em 5 dias o Congresso, o que vale dizer, foi colocado, como eu disse, no título 5º para nunca ser utilizado. Então, de rigor, o que eu acho que o presidente Lula tem que fazer é começar a governar. Em vez de falar algo que é fake news, golpe do Michel Temer, que a economia foi mal quando foi bem no ano de 2022, e o seu ano foi péssimo, continuar dizendo em golpes, isto realmente é fake news, e começar a governar, dar uma âncora fiscal para o país. Nós temos uma política monetária graças ao Banco Central, que não consegue baixar os juros, porque ainda não existe política fiscal por parte do governo do presidente Lula no 3º mês do seu mandato. Então, a sensação que eu tenho é que, como disse o senador Tasso Gereissati, ele tem que deixar de ser vingativo, segundo as suas teorias de perseguição, e não vejo por que continuar nessa linha, e passe a governar. É o que o Brasil está pretendendo do presidente Lula. Que o presidente Lula, tendo uma oposição que eu também tenho defendido desde que ele ganhou as eleições em 30 de outubro, uma oposição responsável, criticando o que está errado, mas apoiando o que estiver certo. E em vez de ficar num discurso de candidato para exercer a presidência da República, procurando o que é fundamental. Nenhum país se sustenta se não tiver desenvolvimento econômico e uma economia forte. Isso que tem que se dedicar. Tem 4 ministros de economia. Tem desde o ministro da Fazenda, o ministro Walker, a ministra Simone Tebet. Aproveitar e fazer com que a economia funcione. É isso que ele precisa. É isso que o Brasil precisa, é isso que os brasileiros precisam, para não ter um desastroso mês, que foi o mês de fevereiro. Então, como brasileiro e cidadão, eu gostaria que o presidente abandonasse o discurso de candidato, deixasse de ser alguém que vive atacando os outros e passe a governar, e passe a dar a âncora fiscal que o Brasil precisa, já que há uma política monetária para que os juros possam baixar, porque não vai se baixar com discurso, vai se baixar com medidas concretas no orçamento, com o que, eu estou convencido, o Brasil pode crescer. Então, como cidadão, gostaria que deixasse de ser candidato como presidente e passasse a ser presidente responsável, que é o que o Brasil precisa.